Olá, vamos lá para mais um episódio do Scala Cast. Hoje temos a honra de apresentar para vocês a nossa querida convidada Helena. Seja bem-vinda, Helena. Muito prazer ter você aqui conosco no Scala Cast. Vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da história inspiradora da Helena. Oi, Ana. Prazer estar aqui, né? Foi muito prazer que eu aceitei o convite, então, de vir aqui conversar contigo, contar um pouquinho, né, sobre mim, né, e especialmente, né, sobre a nossa empresa, a Vila Serenata. E é isso aí, vamos conversar e vamos trocar umas figurinhas aqui. Então fiquem ligadinhos que vem muita história boa por aí. Então bora lá. Helena, conta um pouquinho pra nós, né, que antes da Vila Serenata existia uma Helena engenheira que teve essa migração de carreira, né? Tu quer contar um pouquinho mais pra nós como que surgiu, né, essa migração de uma carreira para outra, essa transição de carreira? Claro. Então, meu nome é Helena, né? Helena Leão Miola. Eu sou engenheira civil de formação, tá? Eu fui para a área acadêmica, acabei fazendo mestrado e doutorado em uma área específica da engenharia, que se chama geotecnia. E eu trabalhava, então, já fui professora universitária, que eu amava ser professora universitária, amava esse contato assim com os alunos, com o meio acadêmico, né? E também eu trabalhava numa empresa, bem grande, de grande porte, que tem atuação em vários países no mundo, né? E na área de consultoria de barragens, projeto de barragens e consultoria, e também de obras de infraestrutura. Então, tipo, a gente trabalhava com projetos de portos, aeroportos, estradas, coisas de grande porte. Na verdade, a empresa tem outras áreas também, mas eu atuava nessas duas áreas, né? Uhum. E aí foi isso, né? Um belo dia, surgiu a Vila Serenata e eu não tive muita escolha, a não ser fazer uma transição de carreira. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, como é que você decidiu migrar? Dar uma pausa, né? Porque eu não sei se vai ser pro resto da vida, não sei se um dia, né? Estudei tanto para isso, né? Não sei se um dia eu não vou querer voltar a atuar como engenheira e tal, tanto que assim, eu já faz mais de ano que eu não faço nenhum projeto, mas meu CREA estava ativo até esse mês. Uhum. Aí esse mês meu marido me deu um ultimato, tipo, tu não vai pagar mais uma anuidade e não exercer, então cancele esse negócio. Aí eu pausei o meu registro, né? Então, no momento, realmente, eu sou apenas administradora. Uhum. Mas então, assim, não fui eu que escolhi, né? Aconteceu. Caiu, diga, no meu colo e se virou. Caiu no meu colo e aí a gente, né? Quando os desafios se impõem, a gente fazer o quê, né? Vamos lá. E claro que agora a gente está estruturando a empresa, né? Já está com 1 ano. Então, parece que foi ontem que a gente abriu, mas a Vila Serenata já está com 1 ano e 2 meses de fundação. E então agora eu tô conseguindo delegar mais as tarefas, né? Então tô organizando melhor a equipe e tudo mais. Então, quem sabe, né? Não descarto, às vezes, né, voltar a atuar na engenharia. Mas neste momento, não. Nesse momento, o foco ainda é, né, consolidar a empresa, quem sabe expandir a empresa, né? E, por enquanto, ficar nessa parte de gestão mesmo. Que legal. E Helena, conta um pouquinho mais com relação aos desafios, né? Porque de engenharia e para administração, óbvio, né? Já tem uma base bem boa, né? Mas quais são os maiores desafios, assim, que você percebe com essa transição de carreira no dia a dia da Vila Serenata? Eu acredito que, para mim, os meus maiores desafios é mais no relacionamento interpessoal. Né? Uhum. Então, com certeza, é o relacionamento interpessoal. Porque, assim, a parte de gestão financeira, de controle de fluxos, uhum, né? Um controle de estoque, que a gente tem bastante lá, né? Isso tudo são questões que a gente resolve com uma planilha do Excel e, enfim, fazendo conta. Uhum. E quanto a isso, né, tá não tinha nenhuma dificuldade. Agora, lidar com pessoas que são seres imprevisíveis, né, eu acho que é o meu maior desafio. Então lá, né, a gente tem
Então, pela nossa categoria de atuação, né? Então, nós temos os idosos em si, né? Que vários têm algum comprometimento cognitivo, muitas vezes, então a gente tem que lidar também com, entender também que muitos comportamentos deles é devido à doença, né, e não... nós temos também as famílias que chegam até nós normalmente fragilizadas, já chegam com aquele sentimento, às vezes, de culpa por estar abandonando, que a gente sabe que não é abandono, né? É importante ficar isso muito claro. Acho que depois eu vou fazer umas falas assim mais falando sobre, né, o que é uma casa de repouso, né? Para quem, porque tem muita gente que ainda tem a visão daqueles asilos de antigamente, né? Então a gente lida, né, com esse tentar confortar a família, né? Que cada família lida de uma forma diferente com esse sentimento, mas é um sentimento de luto, de abandono e tal, embora a gente saiba que não muito pelo contrário, é um cuidado diferenciado, você tá, tipo, terceirizando um cuidado, né? Em vez de ter um cuidador em casa, você tá levando até o cuidador, vamos dizer assim. E então a gente lida, né, então, com os idosos, com as famílias e com os funcionários. E obviamente que isso é uma frase que as minhas funcionárias me escutam falar muitas vezes, que eu digo, a gente não tem como cuidar bem de alguém necessitado de uma outra pessoa se a gente não cuidar bem da gente mesmo. Então, com certeza, o maior desafio é lidar com a equipe interna para nós nos desenvolvermos e nós estarmos preparados para lidar com o problema dos nossos clientes, né? Porque nós estamos lá para resolver o problema deles, né? E aí, então, a gente tem que entender tudo isso. Então, a gente tem que estar sempre... E isso exige muita capacitação, exige muito acompanhamento psicológico, né? Então, a gente tem programas... principalmente, né, a gente desde o início a gente já abriu a empresa tendo uma psicóloga junto, né, na equipe. Isso não é uma coisa obrigatória, não é toda casa de repouso que tem, tá? Foi uma coisa que nós entendemos que seria imprescindível, porque a gente já sabia, né, então... eu acho que eu dei meio que uma pulada no assunto, mas tipo, meu marido é médico geriatra, né? Então, a gente já tinha muito dessa noção de que as famílias adoecem junto com o idoso com demência, porque o meu marido trabalha muito com idosos com demência, né? Com alguma síndrome demencial. Então, a gente vê que as famílias acabam passando por essa dificuldade. E aí, a gente imaginava que esses problemas viriam até nós na nossa empresa, né? Então, nunca passou pela nossa cabeça abrir sem uma psicóloga. Então, a gente já sabia, não, a psicóloga a gente vai ter, tanto para suporte para os idosos, como para as famílias, como para os funcionários. Porque os funcionários precisam estar bem para cuidar bem dos idosos, né? Então é imprescindível, diga. E é um trabalho que não acaba nunca, né? Nunca. Agora a gente tá com esse ano, né, entrou a questão da saúde mental na NR1, né? Então a gente foi uma coisa boa que nós somos uma empresa nova, então a gente não precisou se adequar, a gente já vai começar, né? A gente já tinha psicóloga e tal, mas daí a gente acabou contratando uma consultoria de gestão de recursos humanos. Aí a gente avaliou todos os riscos psicossociais que tem na nossa empresa, né? E daí a gente agora, hoje ainda eu estava com reunião com essa consultoria, que a gente está desenvolvendo todo um programa de ações preventivas, né? Para não chegar no ponto de ter o estresse do cuidador, que se chama, né? Esse é um termo muito comum para quem cuida de idosos e tal, que às vezes, como é muita... Então, imagina um idoso com uma síndrome demencial, às vezes é muita repetição, tipo, aquele idoso tá ali contigo, ele vai falar 20 vezes a mesma coisa. Daí, às vezes, ele vai pedir para ir no banheiro, mas ele acabou de ir no banheiro. Mas aí ele não lembra que 5 minutos atrás ele foi no banheiro. Ele pede para ir de novo. Daí,
isso tudo vai desgastando elas, né? Assim como desgasta também a família em casa, né? Então, muitas vezes a família já trouxe para nós porque já estava difícil em casa, né? E aí, então, mas aí a gente tem que fazer programas preventivos para estar sempre lembrando elas de que nós somos pessoas treinadas para lidar com isso. Então, a gente tem que saber como isso lidar. não é uma coisa, tipo, fiz uma vez no ano e tá tudo certo, né? Não. É uma coisa diária, É uma coisa né, contínua. Nós estabelecemos, né, para o nosso caso, na nossa empresa, vão ser programas trimestrais. Então, a gente tem reuniões de alinhamento com equipe de pessoal, tanto com equipe dos gestores, né? Então, a gente tem nosso organograma lá, e aí a gente tem os gestores de equipe. Então, hoje nós temos 2 enfermeiras e 4 equipes de cuidadores, né? 2 equipes de dia, 2 equipes de noite. E aí, essas enfermeiras, cada uma é responsável por metade da equipe de cuidadores, né? Então, toda terça-feira é o nosso dia de reuniões de alinhamento. Então, toda terça-feira a gente faz reunião da gestão principal, então, no caso, eu, né? E a minha auxiliar administrativa com a líder do dia, com a enfermeira do dia, né? E aí depois essa enfermeira repassa todas as coisas e também os alinhamentos dela, né? Porque daí toda a parte de cuidados, a responsabilidade é da enfermeira, né? Então, e aí ela repassa isso tudo para as cuidadoras dela. Então, semanalmente a gente tem reuniões de alinhamento da questão de cuidados e das recomendações básicas do dia a dia, aquela coisa que, assim, quem tem filho, quem tem marido em casa é a mesma coisa, né? Ter funcionário é a mesma coisa. Você tem que falar todo dia que tem que lavar louça, você tem que falar todo dia que tem que levantar a roupa do chão do banheiro, e essas coisas assim. Então, isso aí a gente faz semanalmente, né? Daí fazemos também com a equipe da cozinha, porque é como alguém... Eu não lembro com quem que eu tava conversando um dia, e aí a pessoa me falou, nossa, é muito complexo, né, esse serviço, porque vocês têm um hotel, um restaurante e uma lavanderia dentro de um mesmo espaço. E é verdade, porque assim, a gente faz processamento de roupa de todos os idosos, então a gente tem uma lavanderia, a gente serve 6 refeições diárias. Então é café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia, né? E além de todo o cuidado. Resort. É um resort, all inclusive. Inclusive. Então, assim, mas isso é uma exigência da legislação, inclusive, sabe? Isso tem muito a ver com, claro, agora estudando, né? E também com o convívio com meu marido, mas estudando mais sobre envelhecimento e etc., os idosos, eles têm a tendência de acabar, tipo, diminuindo o apetite, né? E comendo menos, né? Então, a ideia é fracionar bastante as refeições, já que eles não comem tipo, nós temos a capacidade de, se eu quiser só almoçar, tá tudo certo. Vou lá, como um pratão, né? E tá tudo certo. Agora, eles não conseguem, né? Então, tem esse fracionamento. Daí todo o nosso trabalho, ele é regido pelo um RDC, que é uma resolução da Anvisa, e essa exigência do número de refeições e tal, tá nesse RDC, que é o RDC 502 da Anvisa. Até quem quiser, né, procurar uma casa de repouso para os seus idosos, né, se for em Joaçaba, claro, venham para Vila Serenata. Se não for em Joaçaba, dá para consultar, né, essa resolução, até para ver, porque se tá nem nos todo mundo conformes. se está nos conformes, né? A gente sabe que, infelizmente, nem todos os lugares são adequados, né? Seguem o que a legislação prevê, né? Então a ideia dá para consultar isso, né? Helena, vocês têm essa questão, né, já aproveitando que tu tá falando de comida, né, essa questão de alimentação também, tipo, cada idoso, tipo, tem não é uma dificuldade, mas enfim, uma variedade de paladar e assim por diante, porque a gente sabe, né, que nem tu falou, quanto mais idoso, mais difícil fica para comer, né,
Tipo, um não gosta de sopa, outro gosta de sopa, aí tem que fazer variação de comida e assim por diante? Sim. Ai, misericórdia. Assim, como a gente tem processamento de cozinha... restaurante mesmo. Exato. A gente tem duas opções. Ou a gente pode terceirizar toda a cozinha, e daí a gente contrata um restaurante para nos fornecer alimentações prontas. Daí o próprio restaurante vai ter uma nutricionista que vai acompanhar esse cardápio, beleza, né? Ou a gente pode fazer in loco, mas daí a gente é obrigada a ter uma nutricionista contratada. Essa nutricionista, ela é responsável técnica pela cozinha, então ela é responsável por tudo que é servido ali na cozinha, né? E aí nós temos essa nutricionista, ela vai na instituição, né, fiscalizar também, então ela faz o trabalho presencial, ela tanto desenvolve atividades com os idosos de educação alimentar, assim. Olha, que legal. E ela faz coisa tipo incentivo a beber água, porque daí ela faz esses controles de ingestão hídrica, né? Que é muito difícil para quem não tem idoso assim em casa, às vezes não tem noção de quanto é difícil fazer eles beberem água, eles não sentem muita sede, então eles não querem beber água. E então a ingesta hídrica, ela faz atividade tipo de incentivo a legumes, frutas. Agora, uns dias atrás a gente fez água saborizada, aí outro dia eles fizeram oficina de culinária, fizeram grostoli. Semana passada eles fritaram 8 quilos de grostoli. Tá brincando? Durou 2 dias. Sério? 8 quilos em 2 dias? Uau! São quantidades muito grandes, né? Porque eu era uma que eu não tinha noção, assim, né, da quantidade de comidas que iam pra... Mas é muita coisa, porque a gente serve em torno de 40 refeições por dia, entre funcionários e idosos, né? Então é bastante gente, né? Então tem que ter bastante quantidade. E daí, sim, a gente tem que ter a nutricionista. Daí a nossa nutricionista, tipo, isso é um serviço que a gente presta, né? Ela faz toda essa parte também de educação nutricional, incentivo e tal pra eles, né? Porque claro que tem os idosos que não querem, não comem isso, não comem aquilo, sempre tem. Ela também faz conversas com eles para tentar adaptar o cardápio aos gostos deles. Então isso tem também. A gente tem 2 senhores austríacos com a gente. Austríacos que nasceram na Áustria, moravam em Três Itilhas e vieram morar com a gente. Ai, que legal. Então teve um dia que a gente fez schnitzel, aí a massinha aquela... Spatzel. Spatzel. Não sei falar esse negócio, mas a gente fez... com ele, ele foi pra dentro da cozinha, ajudou. Que legal. Daí então a gente faz essas coisas assim de o cardápio englobar a cultura deles, sabe? Uma coisa que a gente percebeu ali que é meio que padrão aqui na região, né? É polenta, meu Deus, eles amam polenta. Então, assim, polenta é uma coisa que tem que ter toda semana. Se não tiver, então a Nutri adapta o cardápio ali. Fomos adaptando, né, ao longo dos meses e ficou definido que polenta tem que ter toda semana e tem que fazer bastante porque tem que sobrar para no dia seguinte fazer brustolada. Então, no café da manhã. Né, que eles gostam de comer polenta com ovo. Meu Deus do céu, eu tenho que pensar em tudo, cara. Então tem tudo isso. Outra coisa também que pra mim é diferente, porque eu venho de outra região, né? Eu sou gaúcha, lá do sul, do Rio Grande do Sul, e também por preferências pessoais, assim, eu sou mais do salgado do que do doce. E a gente vê que aqui na região é muita chimia. Tipo assim, eles não querem pão com salgado, eles querem só pão com doce. Então, aí, claro, aí tem ali, né, a Nutri deixa o dia que é salgado, né, o dia que é doce, mas eles brigam pra só comer doce. Eu não acredito. Comer pão com doce. Olha e aí, então tem tudo isso, assim. Tem as preferências, a gente tenta, então, sim, seguir as preferências deles e ir adaptando o cardápio de forma que eles... Fique bom pra todos, eles gostem, né? Claro que também nem Jesus agradou todo mundo, então tem dias que vai ter um e o outro que vai reclamar. Tem uns que é da personalidade mesmo de reclamar sempre, então tá tudo certo. Eu sempre falo pras cozinheiras assim, gente, não levem pro coração.
isso é coisa deles. Tem uns que estão, às vezes, meio ranzinza no dia, ele quer reclamar de alguma coisa. Ele vai reclamar da comida. Mas, num geral, eles gostam bastante. Eles sempre falam que gostam. As nossas cozinheiras são top. E também tem os casos das intolerâncias e das restrições alimentares, né? Daí isso a Nutri também que cuida, né? Porque assim, hoje a gente tem uma idosa que é intolerante à lactose, então, e o dela é bem severo, assim, até margarina, que é creme vegetal, né? Até a margarina tem que ser sem lactose, porque pode conter traços. Até traços de lactose ela tem problema intestinal, né? Então, a gente tem intolerante à lactose, a gente tem diabéticos que usam insulina e tudo mais, precisa controlar bem, né? Usa tudo diet e tal, tem que comer pão integral, então tem essas adaptações. A gente tem uma idosa que tem gastrostomia, gastrostomia, para quem não sabe, é tipo uma sonda ligada direto no estômago ali do idoso, e aí se alimenta por dieta enteral, né? Direto por ali. Ela não come mais via boca, né? Vai tudo, é um líquido que vai direto pro estômago dela. Então, tudo isso a gente tem, né? A nutricionista que dá os treinamentos de como que faz e tal para a equipe. E a gente não tem celíaco, não tivemos ainda. Acho que foi o único, porque o resto tudo tem. Daí, para a gente ter controle disso, a gente utiliza plaquinhas. Então, todos os idosos têm as suas plaquinhas, assim. Então, quando a gente bota ali o lanche, né? Então, se digamos, um exemplo, o lanche é gelatina, né? Daí tem a gelatina normal e a gelatina diet. Então, ali vai ter, né? Da Maria, pode ser normal, então vai estar o potinho dela com a coisa dela em cima. E do João é diabético, então a dele vai ser uma diet, né? Daí vai separar. Tipo, essa questão de suco, dessas coisas assim, a gente já compra tudo diet, pra não ter que estar dividindo, toma tudo diet. Quando tem refri, a gente tenta que já seja zero, que daí já não tem problema, que aí serve pra todo mundo, né? Mas, porque a nossa Nutri, ela é bem querida, ela libera de vez em quando um docinho pros voos, tipo, aniversário a gente comemora, a gente também tem muito essa vibe, assim, a nossa Nutri é assim, o nosso médico é dessa pegada também, que assim, nossa, eles já chegaram lá, a gente tem idoso de 100 anos com a gente. Uau, sério? Então, assim, já chegaram em toda essa idade e tal, não é pra gente estar restringindo tudo. Então, tem coisas que a gente tenta adaptar. Tipo, dia que tem aniversário, eles estão liberados para tomar um refri no dia do aniversário, comer docinho, comer bolo, essas coisas assim. Então, festinha, sempre tem. Semana passada teve 2 festas de aniversário, uma na segunda, outra na terça. Então... Tá tudo liberado. Tá liberado. Domingo, essas coisas assim, então a gente libera, tipo, às vezes tem picolé no domingo, às vezes tem que legal. refri, né? Eles são apaixonados por salada de maionese e carne, né? E churrasco, né? Então agora, nos últimos domingos, tem sido sempre, tipo, eles fazem churrasco, daí até os idosos participam, a gente tem alguns idosos homens, né, que gostam de ficar lá na volta da churrasqueira junto. Terapia. Daí as cozinheiras picam ali a linguicinha, o coraçãozinho e coisa, e já pedem pra eles irem servindo os amigos. Legal. Aí eles se sentem úteis também, porque essa é uma coisa que a gente preza por fazer, né? Obviamente que tem muitas coisas que eles já não conseguem fazer sozinhos, pelas suas próprias limitações, né? Físicas, cognitivas, enfim. Mas o que eles podem fazer, a gente incentiva que eles sigam fazendo, né? Até ontem eu postei um story que tinha uma senhora limpando a mesa, assim, passando pano e tal. E eu postei, né? Incentivo às atividades básicas de vida diária. Sim. E é bem isso, porque na casa deles, eles faziam. A gente tem uma outra idosa que, às vezes, quando ela tá muito ansiosa, assim, final da tarde, às vezes ataca um pouquinho a ansiedade dela. E aí ela começa a botar a mesa.
Só que ali a gente não coloca a mesa posta, né? As cuidadoras servem o prato no buffet e aí já entregam o prato e o talher pro idoso. Mas às vezes ela tá, tipo, muito ansiosa, ela começa a abrir o armário onde ficam as louças, assim, e aí vai começa a botar a mesa. Tipo, tá tudo bem, certo. a gente deixa, porque assim ela tá se sentindo útil, né? As cuidadoras nem vão usar aquilo ali? Não vão, mas ela não precisa saber disso, né? Depois a gente organiza e tudo mais. Então tem isso, assim, tem, né? E cada um deles é um, né? Então a gente brinca que a gente tem o período de adaptação ali do idoso no residencial, que às vezes a família pensa, ele não vai se adaptar, ele não sei o quê, mas tem adaptação nossa com o idoso e também a da família com a gente. Então é tudo, normalmente as adaptações, a adaptação do idoso no residencial é a mais fácil. A família com o residencial acho que é o mais difícil. Às vezes até alinhar bem expectativas e entender, né? Porque tudo é novo, é muito novo para a família também, né? Entender que é um cuidado coletivo, que isso é importante dizer, tipo, é diferente de, você tem um cuidador em casa, muita gente aqui no interior, né? Acaba contratando um cuidador, mas contrata meio que um cuidador, entre aspas, empregado doméstico. Sim. Né? E aí entender que aqui não é assim e que o cuidador ele não está exclusivo para um idoso, né? Isso inclusive na legislação ali a gente tem o cálculo da equipe de pessoal que a gente precisa e tudo depende, tudo varia conforme o número de idosos e o grau de dependência desses idosos. Mas assim, pelo menos um cuidador cuida de 6 idosos. Ele fica responsável por 6 idosos quando esses idosos são grau 3 de dependência, que seria tipo os mais dependentes. Então, a gente tem ali a gente acaba trabalhando com mais cuidadores do que o necessário, porque a gente entende que para prestar um serviço de qualidade, a gente precisa ter um pouco mais. Então, hoje, para nós, pela legislação, seria exigido que a gente tivesse 3 cuidadores, durante o dia a gente está com 5. Mas foi uma coisa assim, que a gente já fez também pensando numa ampliação, porque a gente está fazendo reforma da parte da frente da casa e vamos abrir mais 8 leitos. São 3 novos quartos, os quartos são coletivos, então vai ter 8 vagas novas, porque hoje nós estamos lotados. Então, 8 vagas novas para ali por final de março, início de abril deve abrir, né? Então a gente já tá com a equipe meio que superdimensionada para já ir treinando essa equipe para quando vier a nova leva de idosos a gente já tá com a equipe bem alinhada, né? Então, entendi. Um pouco da ideia é essa também. Ô Helena, comenta um pouquinho mais, né? Porque eu acho que é uma coisa assim que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade, né? Como eu disse, todo mundo tem idoso, se não tem, vai ter em casa, né? Então é uma coisa que a gente falou, é um cuidado diário, né? Não é uma coisa tipo, hoje eu cuidei, amanhã tá tudo certo, vai se virar, não é assim, né? Como que funciona a questão das famílias, no caso, para trazerem os idosos para dentro do resort Vila Serenata, né? Porque eu já tô vendo que é um resort, gente. Já tô querendo ir para lá, mesmo que eu não seja idosa, tô brincando. Mas eu vejo, assim, que, tipo, é muito cuidado, né? Que vocês têm, tipo, muitas atividades. Até quem segue vocês, assim, não sei... Eu vejo que é muita criatividade também, né? Porque vocês inventam muita coisa. E que nem eu falo, tipo, pros idosos, eu acho que é que nem ir pra creche, né? Tipo... Tem um monte de atividade no dia, tudo coisas divertidas, né? E que nem tu falou, né? O idoso se adapta super fácil. Porque, querendo ou não, vai para um lugar de qualidade, um lugar bem recebido. E como que funciona essa questão de, tipo, eu tenho na minha família um idoso, quero trazer para o resort Vila Serenata. Como que funciona? Então, primeira coisa, né? Entrar em contato com a gente, né? Então, nos nossos contatos ali, depois vou deixar tudo certinho. E daí normalmente essa primeira abordagem, né, vai acontecer comigo ou com a Camila, que é minha auxiliar administrativa, e aí a gente vai acabar perguntando quais são as principais necessidades do idoso, né? Então a gente precisa que a família nos passe, né, qual é o problema a ser resolvido, né? Então, o idoso
não caminha mais, ou é diabético, ou tem mal de Alzheimer, né? Então hoje a nossa maioria, né, maior diagnóstico que a gente tem ali acaba sendo doença de Alzheimer, infelizmente, né? Mas a gente sabe que as síndromes demenciais estão aumentando muito, né, o número de diagnósticos, então, enfim, é a nova realidade. Os idosos estão vivendo também cada vez tempo, mais, né? E isso também acaba sendo um dos fatores de risco, é a idade, né? Quanto mais longevo, mais a chance de desenvolver alguma síndrome demencial. E me perdi agora, o que eu tô... Não, mas daí... tipo, como que as famílias, no caso, entram em contato contigo. Mas, tipo assim, se tu quiser falar também a questão da restrição, de, tipo, não tem restrição, ou, enfim, não sei se vocês têm alguma restrição, tipo, que nem falou, tem problema de cadeira de roda, alguma coisa assim, tipo, não é uma restrição. Não. Se tu quiser explicar, isso também é legal. Inclusive, às vezes, tem algumas famílias que chegam pra nós e dizem assim, mas ele é acamado. E aí, para nós, acamado é aquela pessoa que não sai do leito, tipo, que precisa de uma cama hospitalar, etc. Uma pessoa que é cadeirante, ela é cadeirante, né? Ela não anda, mas ela sai do leito, vai para cadeira, da cadeira vai para poltrona ou para o sofá, enfim, vai para a mesa para a cadeira da mesa de refeições, né? Então, até hoje eu atendi uma família que ela me disse, porque eu acho que ele é acamado, porque ele só fica na cama em casa. Eu disse, não, ele tá na cama em casa. Ela me mostrou foto, eu vi, né? O idoso ali. Eu disse, ele tá na cama em casa porque vocês não têm estrutura para ficar levantando ele, porque em uma não consegue. Mas nós ali, né? Nós temos 5 pessoas durante o dia, né? Então, pelo menos, vai lá 2, pega uma de cada lado, né? E faz as transferências, né? Nós também temos aqueles guinchos, né? Aí tem o guincho hidráulico, né? Então a cuidadora não faz nem força, é só posicionar é como se fosse um cesto, assim. Tipo um balanço, né? Tipo um balanço. Até, inclusive, quando a gente foi testar o funcionamento, fui eu que fui içada no negocinho. E aí a gente tem um daqueles cestos, o cesto de transferência normal, e tem um outro que é próprio para banho. Então, se a gente precisa, um idoso acamado e tal, precisa dar banho, a gente pode, e não quer dar banho de leito, porque também existe a técnica de dar banho no leito, né? Que nem no hospital eles fazem e tal. Mas a gente gosta do chuveiro mesmo, né? E aí dá para usar também o cesto de banho e dar banho com o próprio guincho. Então, assim, a gente tem a estrutura. Claro, o nosso banheiro é um banheiro que é completamente adaptado, então entra um guincho, entra a cadeira de roda, não tem nenhum desnível, né? Porque não pode ter, inclusive é proibido, né? Box de vidro não pode, é proibido. Então... e é tudo integrado, molha o banheiro inteiro, molha, mas faz parte, né? Então precisa ser assim, né? O ambiente aberto, assim, tipo hospital, segue meio que a mesma lógica do hospital. O hospital também não tem box de vidro, né? Normalmente é tudo aberto. Então, a princípio, não tem nenhuma restrição, tipo, o idoso acamado não pode ir para Vila Serenata. Não. Pode, vocês fazem essa análise. Nós recebemos todos os tipos de idosos, tá? O que a gente não recebe é algum idoso com algum surto psiquiátrico descompensado, com alguma doença totalmente descompensada, que possam colocar os nossos outros idosos em risco, né? Então, já aconteceu da gente receber idoso que estava, tipo, violento e tal, que a gente teve que chamar os bombeiros, para os bombeiros levarem para o hospital, e aí a gente disse para a família, não, a gente não pode ficar com ele aqui, porque então a gente preza pela segurança de todos, né? Mas quanto a doenças em si, a gente cuida todo mundo, geral, né? Até porque nós temos 2 habilitações, tá? 2 quinais, tanto de instituição de longa permanência para idosos, que é o nome técnico de casa de repouso, tá? ILPI, instituição de longa permanência para idosos.
E nós temos também o CNAE de clínica geriátrica, porque o nosso responsável técnico, né, é o Dr. Vinícius Miola. Então a gente tem a gente consegue atender idosos mais complexos, né? Existem algumas casas de repouso que elas não pegam idosos grau 3, né, que seriam os mais dependentes. Ou alguns até pegam idoso grau 3, mas não pega idoso que tenha sonda, gastrostomia ou traqueostomia, né? Aquele furinho. Vocês pegam com traqueo? Ou que a gente pega. Ou que faça uso de oxigênio, essas coisas assim. A gente não, a gente pega geral, né? Porque nós temos equipe de enfermagem, então a traqueostomia, a gastrostomia, elas exigem uma manutenção, uma limpeza ali, né? Então, mas como a gente tem equipe de enfermagem, a gente consegue fazer tudo ali, né? Mas isso diferencia, assim, de empresa para empresa, né? E é uma opção. A empresa pode optar por não atender idosos com certo grau de dependência, né? Nós atendemos de tudo um pouco. Helena, e conta um pouquinho mais como que funciona a questão dos idosos que possuem medicação controlada, como que funciona essa questão dentro da Vila Serenata? Bom, na verdade, sim, não é os idosos que possuem, todos possuem. Então, assim, a exceção é aqueles idosos que tomam poucos medicamentos, né? Na verdade, assim, uma coisa que eu fico bem feliz, né, é que alguns desses idosos hoje estão tomando menos remédio estando com a gente do que tomavam em casa. Porque, claro, por a gente ter esses treinamentos contínuos, né, ter uma equipe que é treinada para lidar com esses sintomas comportamentais, né, principalmente das demências, acaba que a gente não precisa dar tanto calmante assim, sabe? Olha, que legal. Porque outra coisa que é muito importante é a rotina, né? Então ali na Vila Serenata eles têm uma rotina fixa todo dia, de horários. Então, isso faz eles se regularem melhor, faz eles entrarem, tipo, ajuda a regular o ciclo circadiano, né? Então, eles dormem melhor, então acaba que a gente consegue reduzir, assim, a questão de medicamentos, né? Mas, claro, todos têm medicamento, né? E aí, como que funciona? A gente tem, o nosso responsável técnico é um médico, isso não é obrigatório, né? Nas casas de repouso, né, a exigência que existe na legislação é que o responsável técnico seja uma pessoa com formação superior, não precisa nem ser da área da saúde, então poderia ser eu a responsável técnica, tá? A gente optou por separar essas funções, então nós temos um responsável técnico e temos a responsável legal pelo empreendimento, então eu sou a responsável legal, meu marido é o responsável técnico, tá? Como nós temos médico, nós temos uma facilidade de que toda a renovação de receitas, da parte de controlados, receita azul, se precisar, a gente já faz tudo direto. Então, todo mês a gente manda para as famílias a receita, né, e escrito o que eles precisam trazer, comprar, né, da farmácia e tal, dependendo do que a gente tem de estoque ali. Né? Então, essa questão é um pouco mais fácil, porque a família, depois que vem para nós, não precisa se preocupar de ter que ir sei lá, tem idosos que tem 3, 4 médicos, né? Daí, nesse médico pedir a receita desse remédio, daí no outro médico pedir a receita, porque daí tem algumas receitas que têm validade, né? A maioria delas. Então, já é um benefício, a gente consegue agregar tudo ali, né? A questão outra questão, né, que a gente tem, então, as enfermeiras. Quem faz toda a separação das medicações e fracionamento e tudo mais são as enfermeiras. Então, as cuidadoras, elas são profissionais que são capacitadas para administrarem medicação via oral, elas podem administrar, tá? E insulina, tipo, insulina não, qualquer subcutâneo, né? Subcutâneo a gente mesmo pode se aplicar, o idoso mesmo, se tivesse condições, poderia se aplicar, então o cuidador pode. O que o cuidador não pode? Intramuscular, né? Tipo, injeção, essas coisas assim que não pode.
Como a gente tem as enfermeiras, o nosso protocolo é de só as enfermeiras separam as medicações, né? Então elas que separam, elas que cuidam do estoque das medicações dos idosos, já deixam tudo divididinho ali nos horários certos, né? E elas administram também durante o dia, né? Que elas fazem 12h36, né? São as duas enfermeiras, elas fazem 12h36. Durante as 7 da manhã às 19 horas da noite, são elas que ministram as medicações, né? No turno da noite, as cuidadoras, quem tem, tipo, medicação de jejum, né? O pessoal que toma, às vezes, ali a levotiroxina, né? O Puran e tal, de manhã cedo tem que ser em jejum. Esses aí já fica separado, que a enfermeira já tinha deixado, né? Elas deixam para semana. E aí as cuidadoras administram, né? Se tem alguma coisa ali fora dos horários. Mas medicações via oral ou subcutânea, né? Que elas podem administrar. Na questão da medicação, acho que é isso. Não sei se tem mais alguma dúvida. A gente faz dessa forma, né? E essa questão de, né, ter um responsável médico, né, querendo ou não, já facilita boa parte, né, que nem tu falou, em vez de ter 3, 4 médicos, já fica com um, né. E daí ele faz esse acompanhamento mensal dos idosos, né, então, baseado muito nos feedbacks que as enfermeiras, que são quem convive no dia a dia ali, quem vê o estado de saúde deles diariamente, né, mas ele faz esse acompanhamento. Então, assim, a gente não exige e não é o nosso propósito, o nosso intuito também, de que todos os idosos que estão na Vila Serenata sejam pacientes do Dr. Vinícius Miola. Não, são coisas separadas. O consultório dele é uma coisa, a Vila Serenata é outra coisa, né? Então, assim, tem vários idosos lá que são pacientes dele? Tem, que já eram pacientes. Outros que porque acharam que era mais prático ficar com o mesmo médico, né? Só que o Dr. Vinícius, ele não atende plano de saúde, então ele só atende particular. Então a gente também não vai obrigar as famílias, porque muitas famílias têm plano de saúde, né? E querem usufruir do seu plano, e eu acho que tá excelente, certo. Eu também tenho plano de saúde, eu procuro o médico do plano, né? Então a gente deixa isso muito livre, né? Que o idoso pode seguir o seu acompanhamento regular com o seu médico de confiança, com o médico que sempre acompanhou ele. O que acontece assim, o Dr. Vinícius está ali para dar um suporte quando preciso, então até se ele precisar trocar uma figurinha com o médico do idoso para dizer, viu, eu acho que ele não está respondendo bem a essa medicação, quem sabe a gente tenta trocar por esse outro, porque ele está com tal sintoma, eles trocam essas figurinhas, mas aí a gente, né, conversa com o médico da pessoa, né, ou fala para o familiar que vai ir na consulta, né, a nossa opinião, e também a questão de intercorrências, assim, né? Tipo, às vezes aconteceu alguma coisa. Às vezes coisas mais simples que eles têm com bastante frequência, tipo no inverno, uma pneumonia. Não é tão simples assim, pneumonia, mas enfim, uma gripe, digamos assim, tá? Então, né, uma gripe ou uma pneumonia que eu nunca vi, eu não sabia disso, né? Como eu não sou, né, realmente foi uma transição, né, eu não sabia que eles desenvolviam pneumonia tão fácil assim, mas o idoso, como ele é mais frágil, meu Deus, tipo, o vírus se instala ali em seguida tá com pneumonia, né, então o inverno é bem desafiador. Mas então assim, pneumonia, uma gripe, uma infecção urinária, alguma coisa assim que, tipo, que poderia ser diagnosticado até ali na emergência, enfim, essas coisas assim, a gente consegue tratar ali na vila mesmo, né? Então, assim, a gente não vai ligar para uma família e dizer assim, não, o teu idoso tá doente, tu precisa levar no médico dele e se vire, sabe? Não, a gente dá todo o suporte, a gente tenta, se for coisa que a gente consiga manejar ali mesmo, a gente vai tentar manejar ali, né, para não dar esse transtorno para a família. Se for algo assim muito urgente que né, o idoso está correndo risco, a gente precisa levar para emergência, que é o serviço. Aqui, Joaçaba não tem nenhum serviço de urgência e emergência de translado, assim. Então a gente não tem. Por exemplo, tem uma empresa lá em Porto Alegre, eu sei que tinha EcoSalva e tal, que eles vão, sabe? Como se fosse um SAMU particular. E em Joaçaba não existe isso. Então, em Joaçaba ou você leva na emergência, ou você chama o bombeiro ou o SAMU. E aí remove, né? Então, o que a gente faz é assim,
e aí com isso a nossa localização ajuda muito, porque a gente tá na frente do Privilegiadíssima. hospital, né? Então assim, já aconteceu várias vezes da gente atravessar a rua com um idoso, né, na cadeira, para ser atendido no UST, às vezes quando precisa fazer algum exame, alguma coisa assim, né, que as enfermeiras entram em contato com o doutor e daí ele diz, olha, preciso de um raio-x, sem um raio-x eu não tenho como ver, então tem que levar na emergência, né? Mas aí a vantagem de ter o médico é que o médico já conversa com o médico da emergência também, já trocam ideias, já se ajudam, né? E aí depois, muitas das vezes, tipo, o idoso passa pelo atendimento ali e volta na mesma noite e já volta, atravessa a rua de volta, sabe? Então, daí, claro, se vai para emergência, se vai para o hospital, essas coisas, aí a família, sim, é chamada porque a responsabilidade é da família, né? Fora da instituição, a responsabilidade é da família. Mas a gente dá esse suporte, assim, para a família sempre que possível, né? E deixa eu te perguntar, a questão, né, dos idosos, vocês aceitam só a questão de, tipo, ficar mensal, diário, como que funciona? Então, quando a gente abriu, a gente aceitava tudo um pouco, porque, né, nós queríamos preencher nossas vagas, queríamos que as pessoas conhecessem, né, o nosso trabalho, é claro. Então, a gente tinha, enquanto a gente teve leitos disponíveis, a gente trabalhava com hospedagem temporária. Ali, como a gente abriu no dia 5 de dezembro de 2024, né? Ali, aquele primeiro Natal, Ano Novo e tal, as famílias viajaram, Carnaval até, né, as famílias viajaram e ficou bastante gente hospedado de temporário, né? Por um final de semana prolongado, por férias. Até nós temos uma senhora que é de Capinzal, que ela veio para passar o Natal com a gente ou o Ano Novo? O Ano Novo. Ela veio depois do Natal e aí ficou com a gente até os primeiros dias do ano ali, porque o filho ia fazer uma viagem para o exterior. E daí quando ele voltou para pegar ela e tal, para levar ela para o apartamento, tipo, ela não queria ir embora, ela queria ficar lá. E aí, só que daí ele explicou, não, a gente precisa dar os 30 para tua cuidadora, tipo, a gente não pode simplesmente do nada, né? Não quero mais voltar pra casa. Daí eles foram para casa, deram o aviso prévio para cuidadora e daí no dia, isso foi início de janeiro, no dia 1º, 2 de fevereiro, ela veio morar com a gente definitivo e tá com a gente. Que já legal. completou um ano. Então, a gente teve bastante essas hospedagens temporárias, tá? No inverno ali, a gente ainda tava com algumas vagas e a gente pegou bastante recuperação pós-internação hospitalar. Vieram vários idosos para nós já com que tiveram pneumonia, né? E saíram do hospital com o uso de oxigênio domiciliar. E aquele oxigênio que o município ou o estado mesmo fornece, né? Então eles vão com aqueles cilindros. E daí algumas famílias, acho que teve uns 2 ou 3 nesse inverno, que as famílias tipo, não se sentiam seguras de levar para casa e com oxigênio, estavam com medo e tal. Então a gente recebia esses idosos para eles ficarem com a gente até eles se recuperarem total, porque a gente sabe que, né, ali o UST, eles vão tratar o que é grave, mas a partir do momento em que poderia ir para casa, eles têm que dar alta, porque não tem como eles ficarem ali segurando aquele leito, né? Mais gente tá precisando. Então eles acabam, tem condições de ir para casa, vai para casa. Só que as famílias às vezes não se sentiam seguras de receber em casa, né? Aí elas deixavam ali com a gente, ficava ali até ficar bem e aí depois voltava para casa, né? Aí depois a gente já pegou também recuperação pós-cirúrgica, na verdade todas foram por cirurgias ortopédicas, né? Teve uma que foi uma fratura na perna, outra que foi prótese de joelho, outra que foi fêmur quebrado. Então, assim, a gente sabe que quedas é um risco, né, muito grande assim nos idosos e acontece, infelizmente, né, as fraturas acontecem. Então a gente pegou, normalmente esses pós-operatórios ficam por 1 mês com a gente e aí depois a gente consegue liberar. Como a gente tem fisioterapia também ajuda, que aí a fisioterapeuta treina eles, né, para voltar para casa e já, porque prótese de joelho mesmo, no dia seguinte você já tá botando o pé no chão, já tem que botar o pé no chão, né? Então
Até teve uma senhora que ela ficou lá com a gente um mês, porque a casa dela tinha muitos degraus, e aí a nossa fisioterapeuta fazia, inclusive, treinos com ela para subir e descer a escada. Pra ela ir, tipo, Já aprendendo como que ela tinha que fazer, né? O jeito certo dela subir escada para não se colocar em risco, não se machucar e tudo mais. Então, assim, nós temos... Respondendo a tua pergunta agora, né? Nós temos hospedagem temporária quando eu tenho cama vaga. Então, assim, né? A pessoa quer colocar na Vila Serenata. Ou, tem uma viagem programada lá para outubro. Já fala comigo agora, né? Já fala comigo agora, que daí a gente vai ver se vai conseguir uma vaga, né? Então, a gente tem hospedagem temporária. A gente tem a opção de moradia. Então, né? Que o idoso mora com a gente. E a gente tem a opção de centro-dia, tá? Que é como se fosse uma creche, né? Entre aspas, tá? Que os gerontólogos e geriatras não escutem falando, porque as pessoas não gostam de usar esse termo, né? Porque é tipo infantilizar o idoso e tal, não, né? Não é legal. Mas a gente fala creche porque funciona meio que no mesmo esquema, né? A família traz o idoso de manhã, ele passa o dia inteiro com a gente, então ele participa de todas as nossas atividades, ele toma banho com a gente, porque a gente sabe que o banho é um desafio muito grande para as famílias em casa, porque chega uma idade, né, e às vezes, devido à doença, o idoso não aceita mais o banho, ou às vezes o idoso fica agressivo no banho, ou ele não deixa sabe aquela história de lição de casa não faz milagre? Tipo, eu não quero que você me dê banho porque você é minha filha, né? Então, aí dá isso, então a gente já entrega o idoso de banho tomado e jantado, né? Então, das nossas 6 refeições diárias, o idoso pode fazer 5. Ele faz 5 lá na vila, né? Que só não faz a ceia porque a ceia é servida às 7h30 da noite. E daí 7h30, o centro-dia funciona entre 7 da manhã e 19 horas. Daí a família, claro, tem que levar, a gente não tem transporte, então a família tem que levar o idoso e depois buscar no final do dia. E aí o centro-dia funciona de segunda a sexta, e o idoso participa de toda a nossa rotina, né? Ele só não dorme. Questão de remédio, essas coisas, medicações também, ele pode levar, pode... Sim. O que normalmente, assim, idoso que vai todos os dias, que vai, tipo, de segunda a sexta já e tal, leva. A gente já acaba tratando meio que como residente. Assim, de segunda a sexta, a gente já vai ter a medicação dele toda ali, né? Pra ele não precisar todo dia ficar levando e trazendo as coisas, sabe? Mesma coisa com escova de dente, kit de higiene, essas coisas assim, a gente já deixa guardadinho ali, né? Tem o nosso... Agora... A muda de roupa, ele sempre traz uma sacolinha com a sua muda de roupa, sabe? Umas toalhas, shampoo, condicionador, essas coisas assim. Já deixa tudo a gente lá. tem tudo nosso, né? Não, a gente nem pega a parte de enxoval das famílias. Não, a gente tem o nosso hotel próprio. próprio. Faz parte da nossa hotelaria, né? Mas o idoso só traz, tipo, a muda de roupa, porque daí no final do dia ele leva de volta a roupa que ele tirou, né? Aí, claro, os que usam fralda trazem um certo número de fraldas ali para usar no dia, né? E aí é isso. O resto a gente tem tudo lá, né? Meu Deus, Helena, eu tô encantada e impressionada com a quantidade de coisa que vocês fazem durante o dia com os idosos, porque é nutricionista, é fisioterapeuta, é enfermeira, psicólogo, médico... O que mais que eu tô esquecendo? No caso, cozinheira. A gente tem... e aí tem também da equipe multi... de lavagem, de roupa, tudo. Cara, é um resort. É bastante gente. Hoje a gente tá com 26 idosos, né? E... eu acho que 26 funcionários. Uau! É quase 1 para 1, assim. Mas eu até tô meio perdida nas contas porque eu andei contratando mais gente e tal. Eu acho que é 26 mesmo. Então, claro que essas pessoas são divididas em equipes, né? Como eu falei ali, de cuidadores a gente tem 4 equipes, de cozinha a gente tem 2, né? Não, mas eu digo, é uma responsabilidade enorme, né? Porque, querendo ou não, vocês vão desde a parte de, né? Que nem tu falou, da roupa de cama, né? A questão de lavar a roupa, a questão de alimentação, a questão de medicamento, a questão psicológica, a questão de fisioterapia. É tudo, é tudo. É all inclusive. É bastante coisa.
Caraca. Bastante coisa. E como que tu dá conta? Conta um pouquinho dos desafios aí. Na verdade, às vezes não dá, né? A gente não dá conta, né? Aham. A gente vai organizando e vendo, né, qual é o maior problema do dia, né? Vamos começar resolvendo aqui e aí a gente vai tentando resolvendo, né? Ô, Helena, eu ia Cada te perguntar, porque quem segue vocês nas redes sociais vê que vocês inventam muita coisa. Aham. Como que funciona essa questão das ideias e das Ah, atividades e assim por diante do dia a dia, né? Porque, que nem tu falou, né? Veio, não quis mais ir pra casa, né? Querendo ou não, em casa é monótono, aquela coisa chata, né? Chega ali, tem um monte de atividade, um monte de gente legal, um monte de gente pra cuidar. Como que funciona a questão das atividades? Quem que faz o cronograma de tudo isso? Então, assim, ó, nós temos uma equipe multi, que a gente chama, né? Então, a gente tem setores ali dentro. A nossa equipe multidisciplinar, multiprofissional e tal, é composta pela psicóloga, pela nutricionista, pela fisioterapeuta e as enfermeiras, né? E a nossa fisioterapeuta, ela assume também o papel de recreacionista. A gente, nos turnos da manhã, ela é contratada como fisioterapeuta. Na verdade, a clínica dela, né, de fisioterapia é contratada da Vila Serenata e presta a parte dos serviços de fisioterapia. E aí, no turno da tarde, ela faz 12 horas destinada à recreação. Que legal. E aí, esse calendário anual, assim, agora a gente está com um calendário de 6 meses, né? A gente fez um calendário semestral de atividades e de eventos, de coisas assim. A gente faz reuniões, a equipe multi que decide, né? E aí a Catiúcia, que é a nossa fisioterapeuta e recreacionista, ela organiza as temáticas dentro do mês, sabe? Mas é meio que um conjunto de toda a equipe, a gente senta, o que nós vamos comemorar em cada mês, sabe? Então, que legal. Ali, janeiro, a gente sabia que ia ter a temática do carnaval, que a gente não ia conseguir fazer, como é muito início de fevereiro, né? As escolas de samba estão, né? No fervo. No fervo. Já né? deve escutar, né? Talvez o povo tá escutando aí que tá tendo ensaio hoje. Mas... Então a gente sabia que ia ser complicado, a gente levou para o finalzinho de janeiro, ali no último final de semana de janeiro, a escola Unidos do Herval foi lá. Aí eles foram com o mestre-sala, porta-bandeira. Eu não acredito, sério? A madrinha da bateria, alguns representantes da bateria. Que da hora. E o Rei Momo da cidade também. Que Daí legal. Foram lá, a gente fez um bailinho de carnaval para eles, assim, então foi bem legal. Então em janeiro teve isso, e aí na semana toda do carnaval, daí a gente vai fazendo atividades cognitivas, atividades com a temática do carnaval. Então, teve um dia que eles decoraram máscaras e coisas. Teve outro dia que eles pintaram um desenho de carnaval e tal, grudamos tudo na parede. A gente faz exposição dos trabalhinhos deles, assim, para as famílias verem e tal. E daí a gente vai fazendo temáticas, a gente tenta intercalar dentro do mês sempre alguma atividade de incentivo nutricional e alguma atividade culinária. E daí depois no resto dos dias a gente vai preenchendo, assim, tem o calendário do mês inteiro, cada dia. Claro, finais de semana que são mais corridos, né? Então as atividades são mais assim, roda de conversa, filme e pipoca, alguma coisa assim, até porque muitos idosos... Até cinema. Eu não acredito. Porque muitos idosos no final de semana vai muita visita, né? Então assim, não adianta também programar uma coisa muito assim, porque daí o idoso, se ele tá lá, né, tá o neto, tá o bisneto, a gente tem uma que tem tataraneta. Pode ir lá. Claro, daí deve. Eu pensei que final de semana talvez eles fossem pra casa não, das alguns famílias. Alguns vão, tá? Mas eles, como a gente recebe muita visita no final de semana são mais atividades meio assim, tipo família, roda de conversa, coisas assim. Mas aí durante a semana a gente procura fazer outras atividades. Daí a psicóloga também, ela faz atividades de estímulo cognitivo, né? Nos dias que ela vai. Então, sim, a gente se organiza todo mundo junto, mas quem faz quem organiza todas as nossas ideias, tipo, todo mundo dá ideias e etc. Quem organiza e planilha tudo, e aí a Cacá faz, que é a nossa recreacionista contratada, né, para fazer isso.
Helena, Legal. E como que foi a questão, né? A gente já falou um pouquinho ali, né? A questão do como que surgiu, né? A Vila Serenata, né? A gente falou um pouquinho ali com relação à questão da transição de carreira, mas como que surgiu, assim, essa ideia? Vocês tinham algum idoso, alguma pessoa que, tipo, precisava, ou como que foi? Tínhamos. Só deixa eu voltar uma coisa, que a gente tá falando das atividades, que as atividades são muito legais, né? Mas assim, ó, infelizmente não é sempre que agrada. Tem dias... Não, e assim, é muito engraçado. Os idosos, eles são únicos. Eles são únicos, assim. Tem idosas que, tipo, ela adora pintar. Mas tem dia que ela não tá afim. E aí, meu Deus, não tem Cristo que tire da poltrona pra fazer a atividade. Que tá rebelde naquele dia. Não quer fazer. E pronto. Tipo, a gente teve idosa que ano passado participou do baile de carnaval, amou e tal, foto lá. Esse ano, no dia que a escola de samba foi, não quis nem sair no pátio pra olhar. E tipo, a gente tenta convencer e tal, mas também a gente não obriga, né? Tá, não quer. Fica uma cuidadora lá dentro, tomando conta e a gente... Então, assim, a gente tenta fazer atividades pra entreter agradar eles, né? Agora, sexta-feira, a gente, não sei, provavelmente esse podcast não vai ter ido ao ar ainda, né? Mas na próxima sexta-feira agora tem um baile de carnaval no Centro de Referência do Idoso, que fica ali na Vila Pedrini, que é um local muito sensacional, que é público, é do município de Joaçaba, né? É mantido ali com essas coisas do Fundo Municipal do Idoso, né? Coisas assim, esse tipo de recursos. E que é aberto a todos os moradores da cidade, os idosos moradores da cidade de Joaçaba, né? Então, como nós estamos localizados em Joaçaba, os idosos ali também têm direito de participar nas atividades. Aí nós somos convidados para participar do baile de carnaval. Então, a gente vai levar os idosos para o baile de carnaval, né? Então, a gente faz essas coisas assim. Ano passado, a gente foi na sorveteria, ali no final do ano, a gente foi na sorveteria Sabrina, eles amaram. A gente foi também no Cantinho Caseiro, né? Levamos os idosos lá. Então, assim, se você tem uma empresa e quer nos receber, nos convide, que a gente vai. e assim, o pessoal se diverte também, assim, o pessoal, né, que a gente vai visitar, porque às vezes eles não têm essa possibilidade. Tem muita gente que às vezes me encontra na rua, e pessoas que às vezes eu nem conheço, às vezes em loja, né, e dizem, eu tenho uma vontade de ir lá conhecer. Podem ir, entrem em contato com a gente, que a gente recebe, a gente mostra como é que é a casa, como é que é o funcionamento, bem tranquilo. Tá, mas enfim, era só pra falar pra vocês que nem sempre as nossas atividades agradam, mas a gente tenta. E a gente é insistente, né? No Natal a gente passeou de trenzinho do Papai Noel. Ai, não acredito, sério? Que legal. Eu chamei até os nossos clientes, que a gente tem clientes, assim, que são muito parceiros, né? Os filhos dos nossos idosos. Eu chamei 2 homens mais fortes, assim, para nos ajudarem, porque a gente queria botar uns cadeirantes para cima do trenzinho. E aí a acessibilidade do trenzinho não existe, né? E daí a gente conseguiu. Eles foram e a gente colocou eles em cima do... Uma pensa realização, assim, ó. Sério, que legal. No trenzinho eles gostaram. Todo mundo gostou. Todo mundo que foi gostou. Ô, Helena, e como que funciona, né? Já que, né, querendo ou não, essa questão de idosos, né, a gente sempre fala, né, o final da vida ou algo nesse sentido. Essa questão de histórias, né, de tipo, eu me arrependo de ter feito isso. Eles volta e meia falam, assim, alguma coisa de tipo, eu gostaria de ter feito isso. Eles contam histórias, assim, né? Isso da história eles da contam, vida deles, né? e tal. Sim, às vezes eles se lembram de coisas. A psicóloga faz muito essas rodas de conversa, assim, daí tenta buscar memórias afetivas ou buscar memórias até sensoriais, assim, né? Tipo, às vezes até com algum alimento, alguma coisa, tipo, o que você lembra? Daí às vezes falam que lembra da mãe cozinhando, da avó fazendo, de sei lá o quê. Então isso tem, mas eles falam umas coisas inusitadas também. Esses dias estava tendo uma discussão política lá, entre Lula e Bolsonaro. Eu não acredito. Tava a TV ligada eles na nem Globo. Mais votar, então. Eles estavam lá e tava tipo a maior discussão política e eles estavam lá debatendo. Então, assim, tem isso. Outro dia estavam as meninas lá tomando chimarrão, as vovó falando de namorada. Tipo, ai meu Deus! Porque é muito engraçado. Tem algumas. É engraçado, né? É óbvio. É triste, mas a gente se diverte com eles. Porque acaba que, assim, às vezes tem umas lá que eu pergunto, mas quantos anos você tem?
eu tenho uns 29, tipo, ela tem 80, sabe? Que legal. Então, às vezes, eles acabam misturando, né? E a gente tenta levar pro lado divertido Lúdico. da coisa. A gente entra Na brincadeira. na história delas, né? Aham. E vive ali, aquele momento, né? Voltaram com os 29 e foram pra balada. Eu tenho idosos que assim, eu passo por ele e aí ele... você é a Nilde, que é uma das nossas cuidadoras. Você é a Penélope? A gente nem tem Penélope. Aí eu digo, sim, o que a senhora precisa? Penélope, você pode fazer tal coisa pra mim? Posso. Tipo, tudo certo, a gente aceita, assim, não fica o tempo inteiro corrigindo, o tempo inteiro. Mas isso tudo é treinamento, treinar a equipe, ensinar como é que a doença funciona e tudo mais. Tá, mas tu tinha me perguntado da história da Vila Serenata? Isso, e a isso gente aí. Já foi pro outro já foi rumo. pra já. outro. É muito assunto. Mas sim, tá? A Vila Serenata, ela surgiu de uma ideia dos nossos sócios, tá? Não foi ideia nossa. Claro que a gente sempre pensou em, talvez, é uma coisa meio natural de um médico geriatra atender instituições de longa permanência para idosos. Quando a gente morava em Porto Alegre, o Vinícius já atendia em algumas instituições. Quando a gente se mudou para cá, ele passou a atender uma instituição lá de Caçador, que chamou ele. E então ele trabalha nessa instituição de Caçador. Agora ele trabalha em duas lá de Caçador e mais na Vila, e aí a Vila Serenata agora, né? Mas a ideia surgiu mesmo, assim, o pontapé, assim, pra, né? Porque precisava de alguém que tivesse a necessidade e a coragem, né? Então isso veio dos nossos sócios. Então nós temos 2 sócios, o André e o Arthur, que são empresários, são engenheiros, então também são da área das exatas, e eles tiveram o problema com o pai deles. Isso foi em 2023, que foi quando a gente começou a conversar e a procurar terreno, a procurar imóvel para alugar, enfim, né? Em 2023 ele teve um problema de saúde e acabou precisando de cuidadores. E aí eles viram que era muito difícil, porque é difícil, valorizem o nosso trabalho, é difícil. Fazer rodízio de equipe, tipo, tu tem que se o cuidador falta, o que tu faz, né? Tu tem que é uma responsabilidade gigante. Exato, então assim, você tem que, né, assumir, é um controle de escala também, né? Então, eles viram dessa dificuldade e aí eles acabaram indo procurar casas de repouso aqui na região. E aí eles visitaram, né? E não encontraram nenhuma que eles se sentissem confortáveis de deixar o pai deles, né? Tanto que eles optaram por não colocar na casa de repouso e contratar cuidadores e assumir o risco, né? Então eles não era assim aquilo que eles esperavam, que eles gostariam, eles disseram que eles não colocariam o pai deles, né? E aí eles pensaram, bom, né, já que nada me agrada, então vamos fazer uma do jeito que a gente quer, né? Legal. Do jeito que a gente gostaria de ter. Então a Vila Serenata surgiu, daí que eles vieram falar com o meu marido. Nós já somos sócios em outros empreendimentos, né? Mas daí eles vieram falar com o Vinícius e aí disseram, ô Miola, por que tu não abre então uma casa geriátrica, não sei o quê? E daí o Vinícius falou, eu não sei não, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, é muita função e tal. Daí eles conversaram comigo, né? Viram se eu entrava no administrativo. Ainda não estava definido nessa época se eu entrava no administrativo, porque a princípio eu não ia entrar. A ideia era, tipo, se eu entrava para apoiar a ideia deles. A ideia e fazer parte ali do grupo societário, enfim, tal, né? Mas ajudar a administrar, mas não ser a gestora como eu sou hoje, né? Não estar no dia a dia da empresa, mas, tipo, botar o carro andar, sabe? Sim. A ideia era, tipo, a Helena, eu era a única que era CLT ainda na época, então era a única que tinha uma possibilidade de, pelo menos, né, pedir demissão e assumir isso, né? Então, eles não tinham como, eles já tocam outras empresas, né? O Vinícius tem uma agenda super lotada.
Então, acabou que sobrou para mim a administração, né? E acabou que no fim a gente não encontrou antes de abrir a Vila Serenata uma pessoa que pudesse assumir a direção, né? A gestão, CEO, assim, a gente não encontrou ninguém que a gente achasse, assim, naquele momento, né? Não, me sinto segura de entregar uma coisa que a responsabilidade técnica é do meu marido, que é o registro do meu marido que tá ali, né? Entregar na mão dessa pessoa, então a gente optou, não, eu fico aqui, né? Eu me responsabilizo por isso e vamos tocando, né? Mas os 4 sócios atuam na administração. Então a gente tem ali reuniões mensais em que eu apresento tudo para eles e os principais problemas, as principais coisas assim, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp ali, coisas mais urgentes pra gente ir resolvendo tudo junto, né? Mas eu toco o operacional do dia a dia, assim, isso é comigo. E tá, mas daí, né, tinha esse porém aí do pai deles, né? E é público isso, é o seu Gerson, né? O seu Gerson agora é nosso hóspede. Então, assim, e ele era isso é bem importante, ele tinha preconceito com ela. Ele não foi na nossa festa de inauguração e ele já tava bem. E ele não quis ir lá, foi a mãe dos guris, ela foi e ele não foi. Ele não foi conhecer lá porque ele dizia que ele não aceitava. Tipo, o fato de que a Vila Serenata, né, tinha surgido ali para atender uma demanda dele. E como ele ficou ruim, mas ele melhorou, ele morava sozinho, tava tudo certo, né? Então, beleza. Aí, nesse ano de 2025, ali pelo meio do ano, ele teve mais um problema de saúde e foi pro hospital e tal, e ele desenvolveu um quadro de delírio, né? Que é uma coisa que acontece com idosos ainda quando vai pro hospital, isso acontece. E aí, né, assim, foi uma coisa repentina, foi num domingo, o Arthur me mandou mensagem, Helena, tem vaga na Vila Serenata, porque eu acho que vou ter que levar o pai pra lá, o pai vai dar alta do hospital e vou ter que levar ele pra lá, não tem uma estrutura montada em casa. Eu disse, claro, bora, né? A casa foi feita pra ele mesmo. Estamos esperando ele. Né? Fomos lá, recebemos no domingo, que não é o padrão, tá? Não me peço pra receber idoso sábado e domingo, é muito difícil. A gente procura fazer os acolhimentos sempre na segunda-feira, pra ter a semana, pra organizar tudo certinho, mas foi uma exceção, né? Recebemos ele, e daí ele ficou com a gente, e logo, uns dias depois, assim, quando ele voltou à consciência, ele é lúcido, né? Quando ele voltou à consciência, ele, de primeiro momento, no princípio era temporário. Ele ia, tipo, se recuperar e ia voltar pra casa dele. Só que aí os filhos dele conversaram com ele e disseram, não, pai, tu só vai voltar quando tu tiver 100%. Então, pelo menos um mês tu vai ficar aqui. Porque até tu ficar bem, pra ter condições de voltar de forma segura pra casa. Chegou no final do mês, ele não quis voltar. Ai, que legal. Aí entregaram o apartamento dele e tal. Algumas coisas, né, de itens pessoais dele e tal, ele quis levar pra lá. A gente permitiu, né? E ele tá lá com a gente. Que legal. E aí, né, acabou se adaptando e em geral é assim, eles acabam se adaptando. E aí agora a Vila Serenata realmente está cumprindo o seu primeiro propósito, que foi, né? Mas acredito que a maioria das empresas é assim, né? As empresas surgem para resolver um problema pontual e daí acabam ajudando muitas outras pessoas nesse processo, né? Então, hoje a Vila Serenata, além de atender então a família Grigolo, né? Que foi o original, original, né? Hoje atende outras 25 famílias de moradia, né? E mais o centro-dia, que a gente tem alguns idosos que frequentam durante a semana, mas aí isso varia, porque aí tem idosos que vêm tipo por diária, então a família paga a diária e o idoso passa lá, tipo um day use. Tem idoso que vai 3 vezes por semana, tem idoso que vai 4 vezes por semana, tem idoso que vai 5 vezes por semana, né? Então, aí é variado, né? Tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. Uau, Helena, uau! Aquela tô de boca aberta, como diz, né? A gente vê de fora, não sabe, né? De toda essa infraestrutura, né? Como a gente comentou, né? Muita coisa envolvida, desde
medicamento, desde roupa de cama, é tudo, né? Vocês não é só uma casa de acolhimento, é um resort praticamente para os idosos, né? Porque querendo ou não, vocês pensam no bem-estar deles, né? Então não é só a questão que nem a gente vai no resort, né? Tipo, é só de se divertir. Não, vocês pensam no cognitivo, no psicológico, é um todo, né? É um todo envolvido por trás, né? E querendo ou não, essa idade é a idade que mais precisa de cuidados, né? E que nem tu falou, vocês pegaram numa dificuldade para as famílias, né? Porque querendo ou não, hoje em dia tá todo mundo, né? Trabalhando, correndo, netos e assim por diante. Então vocês têm essa parte de acolhimento da família, tem a parte de cuidado com os idosos. É serviço all inclusive. Assim, a gente tenta, né? Claro que muitas dessas coisas são exigências da legislação, né? Então é que nem meu pai sempre dizia, não faz mais que a tua obrigação. Então, realmente, é a nossa obrigação, né? Então, até por isso que às vezes eu brinco com o pessoal e eu falo assim, ó, desconfie do que é muito barato, desconfie, porque não o nosso... Barato sai caro, às vezes. Não, desconfiar sim, porque às vezes o pessoal chega para procurar um plano e tal, né? E aí acha caro o valor da hospedagem, né? Com tudo isso que tem incluso. Alimentação, tudo, 6, né? 6 alimentações, tudo. Mas enfim, acham caro, porque às vezes o idoso já mora numa casa própria, quem cuida é uma das filhas e não cobra nada, então acaba, né? Mas se você for colocar na ponta do lápis, assim, a nossa margem de lucro não é tão grande assim, sabe? Ela é pequenininha, porque o custo é muito alto. O custo operacional, né? Especialmente de folha de pagamento, né? Nosso custo com folha é o maior que a gente tem, né? Não, porque são vários profissionais, né? E profissionais na área de saúde normalmente, né, tem um valor agregado um pouquinho maior. Cara, que... inclusive o salário, por exemplo, o salário até de cuidadores, depois a gente precisa seguir, a gente segue a Convenção dos Trabalhadores da Saúde, né? Então, também, o salário deles, o mínimo deles não é o mínimo nacional ali de 1.620, eles ganham mais, é o que o sindicato ali acorda, né? Faz o acordo. Então, acaba que, assim, tudo... Na saúde, a gente acaba pagando um preço mais caro alto mesmo. Então, Helena, primeiramente, muito obrigada, né, pela disponibilidade, por compartilhar um pouquinho mais com relação, né, ao dia a dia da Vila Serenata, com relação às rotinas diárias e com todos os cuidados que vocês têm com os idosos, né? É um lugar diferenciado aqui na nossa região, para quem, né, tem idosos aí, procurem a Helena, porque vocês não vão se arrepender, é um lugar extremamente, né, com extrema confiança, com qualidade extrema, né? Então, para quem tiver interesse, chame a Helena. Muito obrigada pela disponibilidade e gratidão. Ana, eu que agradeço, tá? Principalmente o espaço, né? Poder falar, eu me orgulho muito, assim, do que a gente construiu nesse ano de trabalho, né? Nós somos ainda um bebezinho, né? Uma empresa que é muito nova, mas acho que a gente já fez a diferença na vida de muitas famílias, sabe? E eu tenho muita gratidão por isso. Imagina, em 8 meses a gente já estava com a casa lotada com fila de espera. Já estamos fazendo uma ampliação, já estamos expandindo para outra cidade, né? Então é uma coisa muito, né? É gratificante, assim. E é gratificante também ver o resultado diário ali desse trabalho, né? Tipo, ver o carinho deles, tipo, eu tenho uma idosa lá que toda vez que eu entro ela diz, eu te amo, e não sei quem, vai lá e me abraça, me beija, tá? E assim, se ela me ver 10 vezes, ela vai me dizer 10 vezes a mesma coisa, mas, tipo, pra mim é gratificante, assim, entender esse lado, que eles também se sentem acolhidos por nós e retribuem esse carinho, assim, então isso é muito legal, né? E assim, os nossos vovôs, eles são pessoas, como todo mundo, então eles têm dias que eles não estão afim, tem dias que eles estão mal-humorados, tem dias que eles estão super bem, super felizes, tá? E a gente tenta mostrar a realidade no nosso Instagram, então assim, quem quiser nos acompanhar de perto, tem várias pessoas que me encontram na rua e dizem assim, meu Deus, eu assisto tipo um Big Brother da Vila Serenata. Essa semana eu não tô muito, eu tô meio
em falta, assim, com o marketing, né? Mas a gente tenta gravar, assim, a rotina deles e postar fotos e coisas, fazer mesmo uma historinha ali do dia, né? E daí a gente vai postando, né, a rotina deles e tal. Tem pessoas que dizem, essa aí é a minha preferida. Tipo, eles nem conhecem pessoalmente, só do que eles veem nos stories. Claro que a gente tem um termo de uso da imagem dos idosos, né, autorizado pela família. Então, por isso que a gente pode, né, postar essas coisas. Mas assim, nos acompanhem para vocês saberem um pouco mais da nossa rotina ali, né, do dia a dia deles e também para desmistificar. Eu acho que o trabalho que eu tento fazer ali nas redes sociais da Vila Serenata é para desmistificar e desassociar a nossa instituição daqueles asilos de antigamente, em que o idoso ficava lá abandonado e vivia só com o básico e etc, sabe, no limite. Não é o caso, né? É totalmente contrário, na verdade. Então, é isso, nos acompanhem, tá? Então o nosso Instagram é @vilaserenata, Vila com 2 L's e Serenata com 2 T's, tá? Eu sou a Helena, né? Então, se vocês entrarem em contato ali entrem ali no nosso Instagram ou no nosso site, né? E clicarem ali no ícone para chamar no WhatsApp, vocês vão falar comigo ou com a Camila, né? Nós vamos atender, vamos explicar tudo para vocês. Às vezes podemos marcar uma visita para vocês virem conhecer a nossa estrutura, né? E vai ser um prazer poder atender todo mundo. Tendo vaga, a gente atende com o maior prazer. O problema é ter a vaga, mas isso é um problema bom, né? Eu ia dizer, esse é o problema que todo mundo quer resolver, né? Exato, então esse é um problema bom. É isso aí, e muito obrigada. Obrigada a você.